Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor PH e serei o professor de inglês do Top 10 Enem. É o seguinte, pessoal, está disponível para vocês 5 listas com 25 questões e nelas eu não só coloquei o gabarito, como eu coloquei resolução comentada por mim. Além disso, eu coloquei apêndices referentes a vocabulários que são similares ou que têm temas iguais aos textos que as questões que vocês estão vendo aí. Então, você tem um material super completo de Enem em inglês para arrebentar nessas 5 questões aí que a gente tem na prova. E aí, o que eu pensei em fazer? Como já tem 25 questões nesse material que eu enviei para vocês, com comentários, com dicas, com apêndices, com vocabulários, eu acredito que seria interessante eu fazer as outras questões. Então, nessas 6 próximas aulas, eu vou resolver todas as questões de inglês que já caíram no Enem, desde 2010, em que houve a reformulação do Enem. Tudo bem? Então, vamos começar aí com a questão 25. Inclusive, eu acho que essa questão é a última questão que tem na lista. Então, essa é a única que eu vou fazer idêntica à lista e o material que vocês têm disponíveis, porque eu acho que essa é uma questão muito interessante. Essa é uma questão que fala aí sobre Steve Jobs. Então, quem foi Steve Jobs? Uma Life Remember 1955 a 2011. Infelizmente ele já faleceu, mas ele levou um grande legado. Então, Reader's Digest CA takes a look back at Steve Jobs and his contribution to our digital world. Então, Reader Digest, que é um tipo de jornal, ele dá uma olhada na vida, relembra a vida de Steve Jobs e a sua contribuição para o mundo digital, em que, se não fosse ele, não teria como. CEO, essa é a primeira palavra interessante. Então, toda vez que a gente ouve essa palavra CEO, inclusive no Brasil a gente usa a palavra CEO. CEO significa Chief Executive Officer, Então, Chief Executive Officer, que significa o chefe do, vamos dizer assim, o boss ou chefe de toda a parte ativa da empresa. Geralmente, esse CEO vai ser o mesmo que o presidente, Então, o presidente e o CEO vai ser a mesma coisa, porque o presidente geralmente ele também faz as tomadas de decisões, mas em algumas empresas eles diferenciam também. Anyways, então, presidente, guru da tecnologia, artista, existem poucas figuras corporativas tão famosas e well-regarded. Well-regarded é a pessoa que é bem vista, As former Apple CEO Steve Jobs. Lembrando aí, o que seria former? Former significa ex, Então eu posso falar, oh, he's my former boyfriend. É mais comum a gente falar ex-boyfriend, mas você também pode falar. A gente usa isso para cargos geralmente. Então, former ex. Então, o ex-presidente da Apple, Steve Jobs. A sua lista de conquistas são impressionantes, staggering, E a sua contribuição para a tecnologia moderna, a mídia digital e realmente, o mundo como um todo não pode ser downplayed. O que é downplayed? É como se fosse menosprezada, Então essa é uma palavra interessante. Olha só, toda vez que você tiver dúvida em alguma palavra em inglês, se ela começar com down, significa que é algo negativo, Então na maioria das vezes as palavras que começam com down são negativas. Então, downplayed, play, jogar. Downplayed, mal jogado. Só que a lógica aqui é um contexto diferente, que não pode ser ignorado. Opa. O pessoal, pronto. Então vamos lá, continuando. With his passing, olha só, essa é uma expressão. O que seria passing? Passing seria uma expressão para pass away, Se eu falo, por exemplo, pass out é passar mal, de vomitar, Pass away é de falecer. Então, com a sua morte em outubro, dia 5 de outubro de 2011, Reader Digest dá uma olhada em alguma das suas melhores conquistas e pay our respects. Então, eles vão pagar um tributo, eles vão pagar uma homenagem, eles vão fazer uma homenagem ao pioneiro digital que ajudou a pavimentar a maneira que uma geração de tecnologia e possibilidades
que poucos poderiam ter imaginado. Interessante. E aí, sempre lendo a fonte, disponível em www.readerdigest.ca, acesse 25 de fevereiro de 2012. Pessoal, eu fiz essa primeira tradução aqui, mas é interessante a gente formular uma metodologia de resolver uma prova de inglês no Enem. É sempre recomendado que você comece a questão pelo comando. Olha só o comando aqui. Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. E aí, por que o comando é importante? Olha só. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe o quê? O que ele propõe em relação a Steve Jobs? O que ele acha sobre o Steve Jobs? PH, mas o texto inteiro fala sobre Steve Jobs. Sim, na maioria das vezes, não é todas as vezes, vamos pôr 80% das vezes, a pergunta, o comando é geral. Então você vai ter que ler o texto inteiro, não adianta muito você ler o comando. Só que em algumas outras vezes, e a gente vai ver esse tipo de questão, a parte que você precisa focar, prestar atenção, está num trecho do texto. Às vezes até no título, como a gente vai ver aí posteriormente. Por isso que eu acho interessante a gente sempre começar com o comando, porque aí você tem uma ideia do que você tem que focar durante o texto. Tudo bem? Então vamos responder aí. Eu vou dar aí, eu queria que vocês pausassem, um tempinho para vocês tentarem responder essa questão. Pausem. Beleza, então vamos lá. Então, em relação a Steve Jobs, esse texto propõe o que, pessoal? Ele propõe expor as maiores conquistas da sua empresa? Não, porque ele não está falando especificamente da Apple, né? Então, não, essa está errada. Descrever suas criações na área da tecnologia? Olha só, indiretamente ele fala algumas coisas. Por exemplo, ele é o CEO da Apple, mas não há nenhuma relação direta da descrição de criações de tecnologia. Por isso, eu também consideraria errado. Enaltecer sua contribuição para o mundo digital? Olha só, aqui ele fala well regarded, né? Achievements is staggering, né? Ele fala também que não pode ser downplayed, né? Ele foi o pioneiro. Então, a todo momento, o texto está fazendo o quê? Ele está enaltecendo sua contribuição. Por isso, a alternativa correta seria a letra C. Vamos dar uma olhada rápida na letra D e na letra E. Lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias? Eles poderiam até lamentar no final do texto, né? Só que mesmo que eles fizessem isso, esse não é o intuito principal do texto. E letra E, discutir o impacto do seu trabalho para a geração digital. Olha, essa é uma resposta muito geral, né? Se ele fosse discutir o impacto, eles falariam um pouco mais. Hoje em dia as crianças ou os jovens têm acesso à tecnologia com muito mais frequência por causa dele, tal. Não é o foco do texto. Eles não falam isso. O foco do texto é realmente enaltecer sua contribuição. Por isso que seria a letra C. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então vamos aí para a próxima questão. E aí a gente já está entrando no Enem 2014. Aqui, pessoal, a gente vai ver um pouco sobre um tipo de questão que geralmente as pessoas ignoram, porque é difícil até a gente saber por onde começar. Então essa é a primeira questão de 2014 e eles retiraram uma parte num site que chama WeFeedback. O que significa WeFeedback? Significa nós alimentamos de volta. Calma aí, PH. Na verdade, feedback é quando você dá uma resposta, né, seja positiva ou negativa, sobre algo que aconteceu. Beleza, mas eles vão fazer um trocadilho com essa palavra. E aí, bem pequenininho, inclusive no texto, muita gente não leu essa partezinha aqui, ó. Sharing food, changing lives. Compartilhando comida, mudando vidas. Refeições alimentadas para 354.774 crianças. Beleza, a gente leu aqui o principal. Vamos ler o comando para ver se há uma especificidade, para ver se a gente presta atenção mais em uma coisa em detrimento de outras. Olha só, olha o comando, pessoal. A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual o internauta Kate Waltz, então a gente tem que prestar atenção o que a Kate Waltz fez ou queria fazer e assim diante. Vamos ver? Olha só. What is
we feedback all about? O que é esse we feedback? Né? Qual que é o motivo dele existir? Né? Essa que é a pergunta. E aí ele começa. No mundo desenvolvido, a vida coloca pra gente, ou nos nossos pratos, comida super gostosa, tasty food. Nos nossos pratos, a todo momento. Linguiças francesas, estou traduzindo sausage porque French sausage é um pouco diferente da salsicha brasileira, né? Avocado, que seria abacate, e bolo de chocolate. Nós todos temos os nossos favoritos. Se nós tomarmos pelo menos uma dessas coisas e dar de volta, que seria give it back, or feed it back, que seria alimentar de volta, nós podemos ajudar a mudar a vida de muitas crianças em escola, ou muitas crianças em idade escolar famintas ao redor do mundo. Então já dá para entender o que é esse texto. Esse trecho aqui, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre a necessidade ou um site que vai estimular as pessoas a doarem. Né? Vamos ver como que ocorre essa doação. Então, tem um software aqui em que você vai colocar o seu nome, my name is, no caso tem a Kate Watts, I want to share, no caso tem o que você quer compartilhar, qual é a comida que você quer compartilhar, a sushi platter, e usually I pay. Aí você coloca lá, quanto que você paga geralmente? Inclusive tem o valor, a moeda, né? Se você quer pôr em real ou dólar. Então você põe lá 20, 25. E more servings will feed more children. Então eles fazem uma apelação, né? Ó, mais porções vão servir mais crianças. Aí você coloca aqui quantas porções você está doando. É óbvio, gente. Você não está doando a comida, você está doando o equivalente em dólares, para você entender quanto que você pode ajudar. E aí, surpreendentemente, $60 consegue alimentar 240 crianças, uma refeição para 240 crianças. E aqui, ó, isso eu acho interessante, tem um lugar para clicar, que está escrito aqui, ó, Feed Them Now. Então você clica para fazer a doação. Obviamente, eu acho que você deve, né, depois os dados do cartão, etc. Beleza, então a gente entendeu como um todo aqui o site. Sempre tomar cuidado nesse tipo de questão, de você ler cada detalhe, porque às vezes você consegue responder, você consegue identificar em detalhes pequenos dessa imagem aí, dessa parte do site. Então vamos para a resposta. Olha só, então pausem o vídeo se vocês quiserem tentar responder aí primeiro. A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Então, o que a internauta Kate Watts fez? Vamos lá, letra A. Comprou comida em promoção? Não, aqui a gente não existe o intuito de comprar comida por promoção. Inscreveu-se em concurso? Não tem nem application, deveria ter esse tipo de palavra, né? Fez doação para caridade? Olha só, eu tenho as minhas ressalvas. Eu colocaria meio certo. Por quê? Porque ela poderia só estar analisando o software, ver quanto que custava cada um, quanto que ela poderia alimentar e no final das contas não fazer doação nenhuma. Concordam? Então assim, a gente não pode afirmar que ela fez doação. Né? O certo seria se tivesse uma outra imagem mostrando, né? Obrigado, thanks for donating, something like that. Então, eu coloco meio certo e aí a gente vai verificar qual alternativa cabe mais aí. Participou de pesquisa de opinião? Não. Voluntariou-se para um trabalho social? Também não existe voluntariado nem para trabalho social, né? Ah, PH, mas esse é um tipo de trabalho social. Não, trabalho social é um tipo de trabalho que você vai se voluntariar muito além, eu não estou falando que é melhor ou pior, mas para além, né, de doações apenas. Então seria a letra C. Então vocês vão perceber, gente, que nas provas de inglês ocorre muito isso. Vocês vão perceber o seguinte, peraí, essa não é a melhor opção, mas como as outras elas não têm nada a ver, eu vou ficar com essa. Porque eu não concordo que essa alternativa ela é correta, mas ela é sim a melhor alternativa. Tudo bem? Beleza, então vamos para a próxima questão aí. Eu vou fazer um pouco diferente agora. Eu quero que vocês deem uma lida, queria que vocês dessem uma pausa para tentarem fazer primeiro, certo? E uma pausa aqui para tentar ver a resposta, ou resolver, pausa. Beleza, então vamos falar aí da questão 27, Enem 2014. Se você não consegue maestrar inglês,
tente o Globish, que é a mistura de global com English, como se fosse um globo inglês. É lógico que essa palavra maestrar a gente poderia traduzir como dominar, porque eu, por exemplo, sou formado, tenho mestrado em engenharia química. Quando a gente tem um mestrado em algo, a gente domina algo. Por isso que a gente pode traduzir aqui como dominar. Paris, que é o local onde foi publicado, né? Acontece a todo momento. Durante um atraso no aeroporto, o homem na esquerda, um coreano talvez, começa a falar com o homem do lado oposto, que pode ser um colombiano. E brevemente eles começam a conversar no que parece ser inglês. Mas o falante nativo da língua inglesa, sentado entre os dois, não podem entender uma palavra. Eles não sabem, mas o coreano e o colombiano estão falando Globish, a última adição das mais de 6.800 línguas que são conhecidas por ser ditas ao redor do mundo. Not that its inventor, não é que o seu inventor, Jean-Paul Navier, considera ela uma linguagem própria, né, ou propriamente dito. Aí abre aspas, o que ele afirma? Não é uma linguagem, é uma ferramenta, ele disse. A linguagem é um veículo de cultura. Globish não quer ser isso de maneira alguma, at all. Então toda vez que você fala, I don't like this at all, not at all, é de maneira alguma, de jeito nenhum. Né? É um meio de comunicação. Navier não vê o Globish como o mesmo esforço, né? Ou na mesma luz de um esforço distópico como Cosmos, Volapük, Novial ou até mesmo Esperanto. Para quem não lembra o que é o Esperanto, Esperanto foi uma língua criada há uns anos atrás para substituir, ou na verdade nem para substituir, para dizer assim, calma aí, por que a gente, né, tem várias línguas para vários continentes, várias culturas? Vamos criar uma língua mundial. Aí eles tentaram juntar características do latim, características do anglo-saxão, características das maiores línguas, das principais línguas do mundo. Só que não deu certo porque o inglês ele já estava dominando, né, a língua mundial. Né? Então, hoje em dia, a língua mundial é o inglês, querendo ou não. A gente não sabe daqui 30, 40 anos, mas hoje em dia é o inglês. Tá bom, continuando aí. Deixa eu ver onde eu parei. Beleza, Esperanto. Nem, nor, ou seja, é uma adição negativa, né? Nem deveria ser confundida com Barbaric Algol, que é uma linguagem algorítmica, né? É um tipo, sort, poderia falar kind, type, né? É um tipo de inglês, de uma literatura inglesa, lit, né? Significa simplificar a linguagem e dar a ela regras para que ela possa ser entendida por todos. Então eles estão falando aqui desse Globish, né? É muito interessante, eu tive experiência internacional, morei no Arizona, né, ASU. Existia um amigo meu, Ryan, que ele sempre falava que às vezes ele ouvia dois brasileiros conversando, geralmente que não tinham inglês tão avançado, e ele literalmente não entendia. Eles estavam falando inglês e um entendia o outro. Por quê? Porque a gente tem vícios, né, no inglês, por a gente ter a língua nativa portuguesa, a gente tem alguns vícios, assim como outras pessoas têm alguns vícios, né? E esses vícios às vezes nem são identificados por outras pessoas que não sejam da língua nativa. Por isso que é mais fácil eu entender um outro brasileiro falando inglês do que um próprio americano, entendeu? Então é mais ou menos isso que eles estão falando aqui. Vamos para a resposta. Então olha só, considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish, Global English, é uma variedade da língua inglesa que, letra A, tem status de língua por refletir uma cultura global. Primeiro que não tem status de língua, ele fala que não pode ser confundida com linguagem. E segundo, não é considerada justamente por não ter uma cultura global. Né? Não é uma cultura, mesmo que seja cultura global, não tem uma cultura identitária. Por isso que ela não pode ser confundida com uma língua. B. Facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. Na verdade, o exemplo dado aqui, colombiano e coreano, né, se eu não me engano, facilita o entendimento entre línguas ou falantes de não nativo com não nativo. Né? Tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto? Na verdade, também não. Né?
porque ele fala que não pode ser confundida com esse tipo de projeto. Altera a estrutura do idioma, beleza, né? Porque as pessoas vão falar diferente, realmente, para possibilitar comunicação internacional. Olha, eu coloco um 95% certo. Eu não gostei muito da palavra ou das palavras comunicação internacional, porque não dá para pressupor, por exemplo, parece que você só vai falar quando viajar, nem sempre, né? As pessoas elas podem querer falar esse tipo de língua no próprio país, ou no país vizinho, ou com outras pessoas por internet. Então, não sei. Mas é lógico que realmente, de longe, a letra D é a mais correta. Vamos ver a letra E. Apresenta, vamos subir um pouquinho mais, apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos falantes nativos. Não, porque se apresentasse esse tipo de padrão idêntico, os falantes nativos conseguiriam entender. E no caso do próprio texto, ele diz que o falante ele fica em dúvida, né? Ou não consegue entender uma palavra. Então a letra E não estaria correta, portanto seria a letra D de dado. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos aí para a questão 28 do Enem 2014. Eu gostaria muito que vocês tentassem resolver primeiro, então eu vou colocar aqui, abaixar, vocês vão pausando, pausa quando aparecer as alternativas e depois eu venho com a resposta. Eu acho que essa é uma maneira mais eficiente de você treinar na prática mesmo essas questões de inglês para o Enem. Então vamos lá, Enem 2014, questão 28, queria que vocês dessem uma pausa. Pausa. Pausa, tentem fazer. Beleza. Então vamos aí para resolução dessa questão aí, 2014, questão 28. Eu falo questão 28 porque eu defini como questão 1 a primeira questão da primeira lista que eu mandei para vocês, tá bom? Então, a tall order, ou seja, uma ordem grande. Às vezes não grande de altura, pode ser grande de grandiosidade, de magnífica, né? Então vamos lá. O céu não é o limite para a construção de um arquiteto para o primeiro skyscraper, que seria um arranha-céu invisível do mundo. Charles Wee, que é o nome do arquiteto, é um dos arquitetos que lideram projetos de high-rise, que são aquelas construções grandes, né? E ele tem uma confissão a fazer. Ele está bored, ele está entediado com arranha-céus. Depois de projetar mais de 30, a maioria do qual pontua as linhas do céu de rápida expansão das cidades asiáticas, ele tem struck upon, é como se ele tivesse, não é nem remoendo, ele está pensando, né, nesse novo conceito, que é o primeiro arranha-céu invisível. Como a estrutura mais alta na Coreia do Sul, a sua torre infinita loom over, que seria paira sobre Seul, até que alguém aperte um botão e ela completamente desapareça. Você vai entender por quê. Quando ele entrou em 2004 para uma competição para projetar, fazer um projeto de uma landmark tower, landmark é tipo que vai marcar a sociedade, né? O americano-coreano, né, dupla nacionalidade, eu não sei nesse caso aqui se ele é coreano e viveu a vida inteira nos Estados Unidos, o arquiteto rejeitou a noção de competir em Dubai, Toronto, Xangai, para alcançar o summit, que seria o topo dos topos feitos pelo ser humano. Então, assim, ele rejeitou a ideia de querer competir para construir torres cada vez mais altas. Eu pensei, não vamos nos precipitar, que seria jump into, né? Essa corrida estúpida de construir uma outra torre mais alta. Ele disse numa conversa de telefone, vamos tomar uma abordagem oposta. Vamos fazer ela uma anti-torre. O resultado vai ser, ou será, um prédio de 150 andares que fades from, ou seja, que some da visão num flick of a switch, que seria como se fosse num aperto de um interruptor, né? Onde que eu tô? Calma aí. Beleza.
Ah, tá. A torre vai eficientemente funcionar como uma televisão, uma tela de televisão enorme. Olha só, isso que eu estou usando a televisão aqui. Sendo capaz de projetar uma réplica exata do que quer que esteja acontecendo atrás de sua fachada. Para o olho humano, o prédio vai parecer que está derretendo, né, por causa dos vidros. Será a conquista mais extraordinária da carreira estelar do arquiteto Wee. Depois de graduar da UCLA, inclusive a gente tem alguns alunos aí aprovados em Goiânia na UCLA, University of California em Los Angeles, e ele trabalhou sob a supervisão de Anthony Lansden, um arquiteto californiano prolífico, que ajudou a colocar técnica moderna de wrapping, que seria embrulhar, né, lógico que entre aspas, né, prédios dentro de camadas finas e suaves de vidro, né? Então, basicamente, está falando assim, ele usou essa lógica de colocar prédios em camadas finas, como se o prédio tivesse inteiramente vidro, reflexão, etc. Então vamos lá, vamos para a pergunta. No título e no subtítulo desse texto, as expressões, e exatamente é isso que fala o título e o subtítulo. A tall order é o título. Essa segunda parte aqui, ó, é o subtítulo. Acho que não ficou muito claro, né? Talvez eu deveria ter dado um espaço aqui. Mas dá para entender. Olha só. No título e no subtítulo desse texto, as expressões tall order... calma aí, deixa eu ler por aqui. As expressões tall order e the sky isn't the limit são usadas para apresentar uma matéria cujo tema é... Qual que é o tema dessa matéria em si? Essa é uma questão, até agora que a gente fez, a mais complexa. Mas vamos lá. Inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. Olha só, ele fala sobre inovações tecnológicas e ele fala de uma nova construção de arranha-céu em Seul. Então, pode ser verdadeira, né? Será que é o principal? Não sei. Talvez ao ler esse texto aqui, eu interpretei que o principal é que ele quer mudar de lógica, né? Mas, vamos pôr meio certo. Letra B. Confissões de um arquiteto, confissões fica muito forte, né? Que busca se destacar na construção de arranha-céus. Muita gente coloca essa letra B. Agora, eu acho que tem dois problemas. A palavra confissões e a segunda é que busca se destacar. Porque ele já tem um destaque, ele já é conhecido, né? Ele não busca destaque. Talvez ele busca sei lá, aprimorar, né? Fazer uma coisa diferente, mas eu acho que fica um pouco, vamos dizer, forte, né? Letra C. Técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia. Não, eles não estão falando da construção na Califórnia, apesar dele ter formado na Califórnia. Competição entre arquitetos para a construção de edifícios mais altos. Não, ele até recusou esse tipo de competição. Letra E. Construção de altas torres de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia. Também não, né? Ele não quer construir altas torres. Então a gente ficaria justamente aí entre a letra A e a letra B, e eu acredito sim que a letra A ela tem uma resposta mais completa de acordo com o texto. Por isso fica aí, letra A. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, mais duas questões para finalizar essa aula. Agora a gente vai ver aí a questão 29. Essa aqui eu vou ter que ir descendo aos poucos porque é um poema. Então eu queria que vocês tentassem aí, pausassem na hora que eu for descendo, para tentar responder primeiro, antes que eu resolva esse exercício. Então vamos lá. Masters of War. Fechado? Então vamos lá, vamos tentar entender aí, vamos ler o comando primeiro, que às vezes ajuda a gente a responder. Na letra da canção Masters of War, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto contra. Então ele está afirmando, há questionamentos e reflexões que são um protesto. Qual que é o protesto? Também é uma questão para Enem, porque as questões de inglês no Enem geralmente são mais fáceis, mas para Enem considerada difícil. Mas vamos lá.
Mestres da guerra, venha mestres da guerra, vocês que constroem todas as armas. Vocês que constroem os aviões mortíferos ou que matam, né? Vocês que constroem as grandes bombas. Vocês que se escondem atrás dos muros. Vocês que se escondem atrás das desks. E é interessante a gente ver essa palavra aqui, porque quando ele está falando desk, geralmente a gente utiliza essa expressão para escritório mesmo, né? Você que está lá no trabalho, escondido, né? Eu só quero que você saiba que eu consigo ver através das suas máscaras, né? Ainda não tinha coronavírus, ele quer, né? Eu consigo ver o seu interior, eu consigo ver suas reais intenções, né? Você que nunca fez nada, mas constrói para destruir. Você joga ou brinca no meu mundo, como se fosse um pequeno brinquedo. Você põe uma arma na minha mão e você se esconde dos meus olhos. E você turn, ou seja, se vira e corre para bem longe quando as balas rápidas voam. Então, quando está acontecendo a guerra mesmo, você se esconde e foge e corre, né? Como se fosse o Judas dos velhos tempos, né? Like Judas of old. Você mente e engana. Esse deceive é muito parecido com mentir, mas é uma coisa mais com perdão da palavra, como se fosse assim, sacanear mesmo, né? Um mundo, uma guerra mundial que não pode ser que pode ser vencida. Você quer que eu acredite? Eu posso ver através dos seus olhos. Eu posso ver através do seu cérebro, ou da sua cabeça, ou da sua mente, porque no inglês o brain ele pode ser substituído, né? A gente pode interpretar como mente, né? Como eu posso ver através da água que corre para o dreno, né? Ou para a fossa, né? Ou para o ralo, né? Que seria esse drain. Então essa aí é um poema de Bob Dylan e vamos tentar responder aí o que ele quis dizer. E aí a gente tem que ter uma discussão aqui profunda para identificar qual é a principal reflexão. Na letra da canção Masters of War, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto contra. Letra A. O envio de jovens à guerra para promover a expansão territorial dos Estados Unidos. Até que existe sim uma crítica, né, o envio dos jovens à guerra, mas eles não são específicos em relação a jovens. Também, no poema, não há uma especificidade em relação à expansão territorial dos Estados Unidos. Então, a letra A pode ser uma crítica pertinente, mas ela não se refere ao texto. Portanto, a letra A está incorreta. B. O comportamento dos soldados norte-americanos nas guerras que participaram. Também poderia ser uma crítica, mas não é essa crítica que ele está fazendo. Eles não estão criticando, ou ele não está criticando os soldados em si. O sistema que recruta os soldados para guerras, beleza, ele critica o sistema que coloca a arma, que constrói tudo, mas o próprio sistema, as pessoas que fazem isso, elas fogem, né? Motivadas por interesses econômicos, olha só. Não está diretamente, está indiretamente. Mas existe, né? Você que constrói as armas, eu consigo ver a sua intenção. Você que está lá no escritório, atrás das mesas, então assim, eu acredito que eu colocaria um meio certo, se eu estivesse fazendo, né? Eu colocaria um meio certo, porque tá implícito aqui, mesmo que de maneira, tá um pouco de maneira indireta, mas está assim, que a letra C estaria correta. Vamos ver as outras alternativas, talvez isso aí vai ajudar a gente a responder. O desinteresse do governo pelas famílias dos soldados mortos em campos de batalha. Não, muito específico essa alternativa, não fala de soldados mortos, né? Muito menos do desinteresse do governo, né? Pode falar dos interesses do governo em relação a essas pessoas, mas assim, está muito específico para ser aí um protesto, né? As forças armadas norte-americanas que enviam homens despreparados para as guerras. Olha só, essa segunda parte eu concordo, colocaria o meio certo. Que enviam homens despreparados para as guerras, porque no próprio trecho fala, sei que põe a arma na minha mão e vai, né? Como se assim, eu não soubesse como que é entrar na guerra, né? Agora, eu acho que essa crítica não são as forças armadas, é algo ainda mais amplo, né? É quem manda nas forças armadas, né? É quem ganha dinheiro através de produção de armas, né? Então, assim, eu não acho que a crítica é em relação às forças armadas, e sim, como diz a letra C, o sistema, né, que recruta soldados para guerras motivados em vender armas, né? Como se fosse assim.
Por isso que justamente a canção chama Os Mestres da Guerra. Tudo bem, pessoal? Beleza, então vamos aí para a nossa última questão dessa aula, então, que é a questão 30, né? É a última questão de 2014, se eu não me engano. Ah, não, é a penúltima. Ah, não, é porque aqui começa a segunda aplicação. Então, vamos fazer essa aqui, ela é bem rápida. 3 segundinhos aí para você pausar e ler. Agora para tentar responder. Então vamos lá. Bem tranquilo. Olha só. The Road Not Taken by Robert Frost. A estrada que não foi tomada, que não foi escolhida por Robert Frost. 2 estradas divergem numa floresta, numa árvore, né? Wood pode ser tanto floresta, como madeira, como árvore. Aqui eu identifico como se fosse floresta. Agora, PH, não deveria ser woods, né? In the woods, como se fosse uma selva, né? O jungle. Não deveria estar no plural? Nem sempre. Aqui, só tem que saber que ele está lá numa estrada, né? E ela é dividida por, sei lá, vamos colocar aí uma floresta, uma mata, né? E eu tomei, ou decidi tomar, aquela menos viajada, né? Ou seja, aquela que as pessoas menos escolhem. E aí ele finaliza. E isso fez toda a diferença. Qual que é a interpretação que a gente tem? Que ele gostou, né, de escolher a estrada menos viajada. Talvez até a opção mais difícil, mas que fez toda a diferença. Vamos ver as alternativas aí para responder. Estes são os versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que o autor, letra A, festeja o fato de ter sido ousado na escolha em que fez em sua vida. Eu colocaria meio certo, porque sim, ele agradece, né, ter sido ousado. Agora, a ponto de festejar, talvez eu não seria tão exagerado assim, né? Ele concorda, ele acha que foi bom para ele, né? Mas aí vamos pôr meio certo, vamos ver se tem alguma outra questão que também é parecida. Lamenta por ter sido um viajante que encontrou... Não, ele não lamenta, na verdade ele acha que isso fez toda a diferença. Letra B errada. Viaja muito pouco. A gente não pode afirmar que ele viaja muito ou pouco. E que essa escolha fez toda a diferença na sua vida. Não foi isso também que fez a diferença na sua vida. O que fez a diferença é escolher os caminhos diferentes. Então, não, a letra C está errada. Reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas. Muito exagerado, né? Desse trecho a gente não pode depreender que ele acha que ele superou tudo. Letra E, percorre várias estradas, isso a gente não pode afirmar, né? Se ele percorre muito, percorre pouco, durante as diferentes fases da sua vida. Também ele não fala de fases, ele fala de uma coisa específica, né? A gente pode inferir, né, que é uma atitude que ele faz para a vida dele, mas não está claro nisso. Eu acho que a letra A e a letra E elas são as que a gente pode mais colocar como correta, mas para fazer o sentido mesmo do texto, a letra A estaria mais correta, por isso seria opção A. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da primeira aula de inglês. Fiz aí, eu acredito que 6 questões. E acompanha aí se vocês quiserem fazer as outras questões junto comigo, para a gente resolver tudo que tem que resolver na questão de inglês. Vamos lembrar aí, isso aí eu vou falar no próximo vídeo, como que é calculada essa nota de inglês na sua soma total de linguagens, tudo bem? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!